você resolve escutar a dica do seu influenciador financeiro favorito. Milionária, vive de aluguel! Vivo, porque sou uma pessoa inteligente. E decide alugar uma casa, acreditando que essa é a melhor opção para você. Mas, pouco tempo depois, o mesmo influenciador faz outro vídeo contrariando tudo o que foi dito anteriormente. Eu resolvi comprar uma casa. E no vídeo de hoje você vai saber por que eu tomei essa decisão e por que eu nunca estive tão feliz com a minha vida. Nesse momento você já está extremamente confuso, porque você seguiu a dica, só que, desde que você seguiu a dica, a taxa Selic já subiu mais de 10 pontos, o que tornou o custo do financiamento muito mais alto. E além disso, você percebe que na vida de um brasileiro que não é ainda milionário, as coisas são bem diferentes. Você percebe que as casas para alugar estão caindo aos pedaços. Para morar em um lugar um pouco melhor, você tem que pagar um aluguel muito alto, o que por si só já faz muitas teorias financeiras cair por terra. Os imóveis vivem dentro do problema e nem o proprietário ou a imobiliária se mexem para resolver. Você tem que gastar com frete e mudança. E nisso, os móveis que você tem vão se desgastando aos poucos. Toda vez que você sai do lugar, tem que pagar ou você mesmo pintar o imóvel. E ao mesmo tempo, começa aquela correria terrível, porque no momento que você pegar as chaves do novo imóvel, já começa a contar o aluguel antes mesmo de você fazer sua mudança. Sem contar que se por algum motivo você quiser ou tiver que sair, terá que pagar uma enorme multa. Depois de enfrentar esses e outros problemas, você começa a se questionar se ter optado por lugar foi ou não a melhor opção. Ou será que você está passando por todo esse desconforto e ainda está perdendo dinheiro? E nesse vídeo eu vou te mostrar e te provar como, mesmo vendo apenas do ponto de vista financeiro, tudo o que você aprendeu sobre financiar versus alugar estava errado. Eu irei fazer isso respondendo a 5 perguntas. A sua renda interfere na escolha entre alugar e financiar? Qual é o maior problema do aluguel? Como a lei da busca e demanda atua em imóveis? Qual é o maior problema do financiamento? E na última pergunta eu vou te mostrar a diferença absurda entre uma pessoa que tem o dinheiro à vista para comprar uma casa e quem não tem. Vou fazer exemplos com números e te mostrar que tudo que te ensinaram até aqui não condiz com a realidade de 99% dos brasileiros. Vamos lá, sobre a nossa primeira pergunta. A renda que você tem, interfere na escolha de financiar e alugar? Aí vem aquela pergunta. Não, você não está entendendo. Quem não for rico, é sempre bom ter o seu imóvel. Ok, mas o que é ser rico? Uma pessoa que ganha 5 mil reais é rica? Uma pessoa que ganha 2 mil é rica? O que é ser rico? A renda diz se a pessoa é rica ou não? Então, baseado nisso, pessoal, vamos se basear no seguinte. Para o nosso entendimento deste vídeo, o que é ser rico? Ser rico, para o nosso entendimento, é o seguinte. Vamos esquecer outros detalhes e tal. Para este vídeo aqui, especificamente, com relação a alugar versus financiar, rico, vamos entender como aquela pessoa que tem o dinheiro para comprar à vista. Esse é o nosso rico do nosso entendimento. Então, a gente puxando para esse lado aí, a gente já vê que a renda não interfere muita coisa. Porque eu vejo muita gente que tem uma renda absurda e não consegue ter um tostão no bolso. Então, a renda não interfere nisso. Então, e além disso, a não ser que você seja um funcionário público, porque daí você vai ter uma renda garantida e tal, se você for qualquer outro tipo de trabalhador, você não tem uma renda garantida. Então, eu acho que a renda não interfere nessa escolha. Se você tiver uma renda maior, você vai conseguir comprometer uma parte maior do seu orçamento, é claro. Mas a gente está falando aqui especificamente entre financiar e alugar. Então, a renda, na minha visão, você não deveria basear por renda. Você deveria se basear o seguinte, quando for financiar ou alugar. Você tem ou não o patrimônio para comprar aquele imóvel à vista. É nisso que você deve se basear. Aí vem a nossa segunda pergunta. Qual é o maior problema do aluguel? Pessoal, o maior problema do aluguel é que o aluguel não tem limite. Pergunta para sua avó quanto era o aluguel na época dela. O que eu quero dizer com isso? Quando você financia um imóvel, você trava ele. Aquele valor, você trava naquele valor. Já quando você aluga, o aluguel é corrigido pelo IGPM. E no financiamento você já sabe exatamente o que você vai pagar. Esse é um grande problema. No financiamento, você sabe exatamente, vai ser isso aqui por tanto tempo. Especialmente se você usa a tabela Price. Vai ser isso aqui por tanto tempo. Já no financiamento você não tem teto. É o que eu falei, pergunta para sua avó quanto que era o aluguel na época dela. R$54, não sei o que. E hoje em dia, você não tem um teto. E já quando você financia, você consegue ter esse teto, o que é muito importante para o seu controle ali financeiro. Como a lei da busca e demanda atua em imóveis? Aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Nós vamos falar aqui especificamente agora de aluguel de casas mais caras e a famosa busca e demanda. Tem muito mais gente querendo alugar uma casa de um valor ali mensal de R$800 do que uma de 5 mil. O que eu quero dizer com isso?
Quando você vai alugar uma casa que custa um valor de R$800, muitas pessoas conseguem pagar. Consequentemente, o valor fica muito próximo ali do que você iria financiar, se fosse o caso. Já uma casa que custa de 5 mil para frente, vamos colocar aqui, é menos pessoas querendo alugar essa casa, até porque o Brasil não é um país rico, tá? Isso é uma coisa de fato. Muita gente se baseia pelo seu próprio umbigo e esquece que o Brasil não é um país rico. Então, o que acontece? Muita gente procurando essa casa de R$800, é a famosa busca, quando tem muita gente procurando e pouca oferta, o preço sobe. Então, geralmente, casas ali, vamos colocar até R$800, que é a faixa que o pessoal está alugando, na sua cidade pode ser um preço diferente, maior ou menor, tende a ser muito próximo ali do que você pagaria em financiamento. Já uma casa ali de 5 mil para lá, esses valores mudam. E também o valor do imóvel em si muda. Pessoal, aluguel de casas mais cara é diferente de um aluguel de uma casa um pouco mais popular. Não é igual o pessoal faz aquela simulação. Ai, não sei o que, olha aqui minha casa, ai, não sei quantos mil. Não é igual do que você que vai alugar ali sua casa de R$800. Quanto maior o preço de aquisição do imóvel, maior é a disparidade entre o que você paga de aluguel e o preço do imóvel para você comprar. Então isso interfere muito também, é a famosa lei da busca e demanda. Nos imóveis mais caros, tem a demanda e nem tanta gente procurando assim. Então o preço fica mais pareado para você investir e alugar. Já em imóveis baratos, para a maioria dos brasileiros, não faz tanta diferença isso. Qual é o maior problema do financiamento? Pessoal, o maior problema do financiamento eu de sempre, é vizinho, barulho. No Brasil, em muitos lugares, a gente sabe que é um hospício. Então, essa métrica já mudou há muito tempo. Não se trata apenas do que é melhor financeiramente, mas sim de mobilidade e especialmente bem-estar em relação a vizinhos. Imagina o seguinte, poucos anos depois que você financia um imóvel, ou muitas vezes meses, aparece vizinho barulhento, constrói um bar, prédio, igreja, ou qualquer centro religioso na frente da sua casa. Imagine ter que conviver com tamanho barulho e estresse. O aluguel já dá a liberdade de poder se mudar com mais facilidade, isso se você quiser. Então, o principal problema que eu vejo com relação ao alugar e financiar é a questão de mobilidade. Você não vai ter mobilidade. Então, esse é o principal problema que eu vejo nesse aspecto. Agora eu vou falar sobre a diferença absurda entre uma pessoa ter o dinheiro à vista para comprar uma casa e quem não tem. Vou fazer exemplos com números e te mostrar que tudo que te ensinaram até aqui não condiz com a realidade de 99% dos brasileiros. Para isso, pessoal, vão no Google pesquisar aqui calculadora, alugar ou financiar e vamos pegar as 3 primeiras que aparecem aqui. Vamos lá, primeiro essa daqui, calculadora, investidor sardinha, aí a do quinto andar, nem tanto. Por que eu falo nem tanto? Porque o valor do aluguel aqui, pessoal, sempre um preço travado, não vai ser isso que vai acontecer com você na realidade. Esse aluguel vai ser ajustado, e isso interfere muito no fato na soma final. Aqui também, sempre com um valor do aluguel travado, como se o aluguel não fosse subir o valor, e fosse ser sempre aquele mesmo. Então essa aqui é a melhor calculadora que a gente conseguiu encontrar por aqui. Realmente parece estar bem completa, tá? Vamos utilizar ela. Vamos lá, como vocês podem ver aqui, vamos imaginar que o nosso aluguel custa aqui R$180 mil. Vou colocar, acho que a média da maioria das cidades. O valor de compra, na verdade, do nosso imóvel custa R$180 mil. Vamos colocar que o valor do aluguel está 800, acho que deve ser por aí, na maioria das cidades. Valorização anual. Isso aqui é quanto o imóvel valoriza. Muita gente pensa que valoriza absurdamente, pessoal, só que geralmente tem uma média. Vamos chutar essa média até um pouco para cima, vamos colocar que ele valoriza 5% ao ano aí. Aí você pode ver, mas meu pai comprou uma casa não sei o quê, mas se você for ver, essa casa tem 30 anos, né? Imagina que tivesse... Se você for fazer cálculo com isso, tem que calcular certinho, né? Mas se você fosse fazer somente essa comparação, você teria que fazer com outros investimentos também. Quanto que por exemplo, o Ibovespa subiu nesse tempo. Então, tem que fazer o cálculo certinho com as coisas certas, né? Ou fazer o cálculo com mais de uma coisa, pelo menos. O valor do IGPM, aqui está essa média de 9,27, acredito que seja isso mesmo, que a gente sabe, pessoal, que o Brasil, você confiar que o Brasil vai ser assim aquele padrão americano, que nem mais o padrão americano é tão americano assim, né? A gente está vendo a taxa de juros subir lá, confiar numa métrica não muito interessante. Então vamos colocar esse 9,27 aqui, que eu acredito que seja uma boa métrica por vários anos do padrão brasileiro. Vamos colocar aqui, a gente está calculando, eu acho que deve ser com uns 20% que deve dar de entrada. Vamos colocar 180 vezes 20%, 36 mil, exatamente isso. Outro custo com financiamento, são uns 12 mil, uns 10%. Não, uns 12 mil deve ser de documentos ali e tal. E o prazo de financiamento 360 meses, né? Que é 30 anos. Vamos usar esse número aqui.
A taxa de financiamento. Eu acredito que neste momento, uma média da maioria dos bancos deve estar aqui uns 8,7 ao ano. Até o final desse vídeo, a não ser que você seja ali uma pessoa que possa se beneficiar do programa Minha Caixa Minha Vida, se você quiser que eu fale desse programa em outro vídeo, você pode deixar no comentário abaixo. A não ser que você seja proprietário deste, ou uma pessoa que pode fazer parte deste programa, vai ser mais ou menos essa média aqui, tá? Selic, vamos colocar Selic. Aqui uma outra métrica muito importante, a taxa Selic, né? Porque muitas vezes fala assim, você investe a diferença, não sei o quê. Tá, mas vamos colocar a taxa mais baixa aqui, que é a Selic. Vamos deixar 13,25 mesmo? Vamos jogar com essa taxa aqui, porque ela é uma taxa bem alta. Então, assim, eu tenho certeza que ao longo desse ano aí pode ser que a taxa você pegue até mais baixa. Vamos jogar com essa taxa aqui, 13,25. E vamos calcular. Olha lá, financiar versus investir. Aqui ele já mostra bem claramente que... E outra coisa, tá, pessoal? Se você quiser fazer esses cálculos por conta própria, eu vou deixar este site no link deste vídeo, tá? Vamos lá, resultado financiando e investindo. Aqui a gente tá vendo que o seu patrimônio seria muito maior. Tá vendo? O valor do imóvel mais investimento em 30 anos. Por que aconteceu isso? Né? Você deve estar se perguntando, peraí, como assim? Só financiando eu teria isso aqui, 777 mil. Alugando e investindo eu teria isso daqui. Por que deu essa diferença tão grande? Por causa disso aqui, pessoal. O pessoal não coloca na balança que o aluguel vai subir. E geralmente o financiamento é travado. Dificilmente tem grandes oscilações de subida. Né? Porque tem aquela TR lá que nunca muda. Então aqui, como a gente pode ver, aportes financiando, tá vendo? Aportes alugando. A gente vai vendo que chega um tempo que as coisas começam a modificar, tá vendo? Aqui vocês podem ver, aportes financiando. Chega um momento que com a alteração, a subida ali do valor que você paga de aluguel, você começa a gastar menos no seu financiamento do que você gastaria alugando uma casa. Aqui a gente está vendo que isso começa a partir do 70º mês. Tá vendo? Ou seja, depois ali de 4, 5 anos, você já está, devido aos aumentos, é claro, do valor do aluguel, você já está conseguindo pagar uma diferença. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que o aluguel que você está pagando já é maior do que o valor do financiamento que você está pagando. Você entendeu o que acontece? Não é cravado e travado, como muita gente diz. Então aqui, isso eu não estou nem falando que você amortizaria, né? Eu sempre recomendo. Especialmente se você for financiar e tiver FGTS, é muito interessante você fazer isso, porque a gente sabe, né, pessoal, o FGTS está perdendo dinheiro, esse é um fato. Então é muito importante você utilizar esse dinheiro de alguma forma. Mas tem a segurança e tal. Mas você, como uma pessoa inteligente que vai estar também guardando dinheiro com a reserva de emergência e tal, sem contar que se você trabalha como CLT, você tem seguro-desemprego, etc. Então, se você puder utilizar o seu FGTS, é muito importante, porque cada momento que passa ali, você está perdendo dinheiro. De repente eu posso fazer um novo vídeo somente sobre isso. Então, como vocês podem ver aqui, aqui já começa a dar uma diferença. Tá vendo? Aqui, aluguel versus a prestação. Prestação do financiamento, né? Aqui já começa um momento que o valor que você está pagando de aluguel já excede o que você pagaria na prestação do financiamento. E aqui só vai piorando, pessoal. Só vai piorando, porque vai ter o aumento, né, do preço do aluguel. E você está vendo que só vai piorando. Então, assim, esse é um dos principais problemas que eu vejo. Aqui, você pode fazer por conta própria, vou deixar aqui também. Mas essa calculadora aqui é muito boa, tá? Esse é um dos principais pontos que eu vejo que as pessoas se enganam. Especialmente por seguir, mas o fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo. Só que, pessoal, a realidade de cada pessoa é diferente. Uma coisa é você ter o valor à vista e dá uma diferença gigantesca. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Vamos supor que você está ganhando... o imóvel vale 180 mil, vamos supor que você tenha esse dinheiro. 180 mil, vamos colocar que você consegue uma rentabilidade aí que não está difícil atualmente, de 0,9%. 1.620. Então, a gente está vendo, se você tivesse o dinheiro, se você tivesse, coisa que não é o caso da maioria das pessoas, realmente, se você tivesse o dinheiro e você estivesse pagando aqui, um aluguel aqui de 800 reais, o nosso cálculo com 800 reais. Se você tivesse dinheiro e estivesse pagando um aluguel de 800 reais, é óbvio que você estaria ganhando muito mais, menos 800, 820 reais, é o dobro, é metade. Óbvio que realmente seria muito interessante. Só que a pergunta é, quantas pessoas têm esse dinheiro? Essa é a pergunta interessante. Eu posso confirmar para você que 99% dos brasileiros não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro para financiar. Esse é o problema, entendeu? E como eu mostrei para vocês aqui, vocês podem ver melhor na calculadora ali, posteriormente, a maioria dos brasileiros não tem esse dinheiro. Entendeu? Então, tipo assim, não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas não vai ter o dinheiro à vista, tá? Essa é a realidade. Agora, se você tem, aí sua realidade é outra, tá?
Aí talvez se você tem um dinheiro ali, aí talvez compense. Mas você tem e aportar, chega um tempo que fica igual, fica pareado. E aí muda totalmente o jogo. Tudo que estão ensinando não condiz com a maioria das pessoas. Ah, mas eu sou um milionário. Sim, se você é um milionário é porque você tem 1 milhão. Você é um milionário porque você tem 1 milhão. E se você tem 1 milhão, provavelmente você tem o dinheiro para comprar aquela casa. Se você não tem aquele dinheiro para comprar aquela casa, é óbvio. Ainda mais numa casa de um valor mais alto, é óbvio que vai ter menos gente querendo, a lei da busca e demanda vai atuar. E você vai conseguir alugar uma casa muito, mano, entendeu? Às vezes metade do que você vai ter de rendimento. Agora, e aquele cidadão que não tem nada? Eu já falei pra você, a renda não interfere em nada. Nada pra esse cálculo aqui. Nada. O financiar, alugar, sua renda não interfere em nada. A não ser o quanto você vai poder comprometer do seu orçamento. Só isso. Ou seja, uma casa mais cara ou mais barata. Mas no cálculo aqui, entre se compensa financiar ou alugar, não interfere em nada, absolutamente nada. Agora vamos fazer mais algumas perguntas e respostas aqui. Na verdade, o que muita gente pode pensar é o seguinte. Se não tivesse casa, quanto teria pago em aluguel nesse tempo? É uma pergunta muito interessante, cara. Porque é como eu falei pra você. Na pior das hipóteses, o financiamento tem um teto e ele vai acabar. E já o aluguel não. O aluguel não tem teto. O aluguel, sei lá, vamos supor, o GPM vai para 30%, e aí? Para chegar, vamos corrigir pelo GPM. E aí, o que você faz? Entendeu? Isso aí complica bastante. E aqui, pessoal, eu sei que economia não é matemática, eu não estou falando, eu tô apenas mostrando como que, se você for puxar do ponto de vista matemático, mesmo assim não compensa para quem não tem o dinheiro. E como eu falei para você, pessoal, tenho Minha Casa Minha Vida. É um exemplo de exceção? Ou não, né? Porque a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem essa grana toda aí. Aí muita gente vai falar assim, não, mas você não tá entendendo. O salário da pessoa que tá alugando reajusta. Ok, mas o da que tá financiando também. Então, assim, isso não muda muito nos cálculos no final. Então, como eu falei, pessoal, é bem mais fácil dizer que o financiamento não vale a pena quando você já possui um capital que rende mais do que o aluguel, como eu expliquei para você desde o começo desse vídeo. E deixo claro que isso não reflete a grande maioria da população. Esse é o principal problema. E outra coisa, mais uma dúvida que o pessoal pode ter. Mas tem os gastos com a manutenção da residência própria. Será que interfere tanto no resultado final? Eu acredito que não, pessoal. E eu acho que o que vai acabar interferindo mais, talvez os gastos sejam ainda maior, é com as mudanças que você vai ter. Cada mudança que você tiver, os seus móveis pode ser que estrague, você vai ter que pintar, etc. Muitas vezes multa. Então, assim, eu acho que nesse ponto, manutenção com a residência acaba até sendo menor. É claro, quando eu tô falando daquela mega construção, Só a minha mulher resolveu mudar de novo o piso da casa. não tô falando nada disso. Tô falando, assim, de coisas básicas, sei lá. Até porque isso você não faria se você tivesse uma casa alugada, obviamente, né? Então, eu acho que se você for colocar manutenção, você deveria colocar gasto com mudança também, etc. Então, acho que ficaria até mais caro. E outra coisa que pode compensar também, vamos supor, você quer mais liberdade. Você já tem, olha a coisa importante, você já tem uma casa que vale, por exemplo, 240 mil. Às vezes você vai vender essa casa e se você souber investir bem esse dinheiro, você vai ter uma renda ali que te traz 2 mil reais por mês. Com isso você consegue às vezes alugar uma casa muito parecida com a que você tinha por 900 reais e ficar com a diferença. De repente investir essa diferença e aumentar o seu patrimônio. Mas aí a pessoa já tinha casa, eu estou falando de quem não tem, tá? Essa é uma coisa muito importante. E vou só reforçar que o principal ponto, pessoal, é que o financiamento vai diminuindo mês a mês. Como? Inflação. A inflação vai comendo os juros que o banco cobrou. Isso acaba influenciando muito nessa diferença, nesse cálculo final que você viu aqui. Então tem inflação, pessoal, tem inflação. Tem o fato do IGPM geralmente subir muito acima até da própria inflação, e muitas vezes até da Selic. Então tudo isso interfere. É claro que eu posso fazer um novo vídeo sobre isso, mas o que eu posso dizer para você é que aquilo que você aprende em muitos vídeos por aí não condiz, eu vou reforçar de novo, não condiz com a realidade de 99% dos brasileiros. Se você quer saber se você deve alugar ou financiar, e uma resposta simples para você é o seguinte: você tem esse valor à vista? É 180 mil. Você tem os 180 mil? Aí compensa você investir e alugar. Se você não tem, pessoal, eu mostrei aqui nesse vídeo em vários pontos e aspectos que não vale a pena do ponto de vista financeiro. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião nos comentários. E se você quer saber o que é o dinheiro, eu deixei esse vídeo aqui separado para vocês. Vejo você nos próximos vídeos.